Entendeu? Amém. Vamos louvar, vamos continuar louvando ao Senhor. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Quem pode ver, quem pode ouvir, o Verbo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Aleluia, só Pai. Oh Deus. Aleluia. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Aleluia, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Me tirou do jardim, tua humildade colocou no jardim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha,
graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, a humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, Senhor. Tua palavra diz, Senhor diz, Jesus, que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e ao Seu Filho a quem enviaste. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio que temos, Senhor, de poder conhecer um pouquinho do Senhor. Que o Senhor esteja, ó Deus, cada vez abrindo os nosso entendimento para que vejamos, Senhor, ao Senhor, para que consigamos, ó Deus, entender a Tua manifestação, o Teu poder. Ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais pelo Teu Espírito Santo que em nós habita. Muito obrigado, ó Deus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Nós te louvamos, reconhecemos, Tu és, Senhor, verdadeiramente Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Messias prometido e ungido de Deus. Muito obrigado, Pai. Continue conosco. Te pedimos e te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Convido a todos a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eu quero ler o verso 1, que diz: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. E eu quero ler o verso agora 42. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então nós lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, o verso 1 apenas, e o último verso, que foi o verso 42. Por que eu li esses versos, o primeiro e o último? Porque eu vou tratar nessa noite do capítulo 5, então nós vamos, durante a mensagem, eu vou estar citando partes dele, e o que eu quero trazer nesta noite é a seguinte mensagem: Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, eu quero trazer a mensagem do desprendimento da fé. O desprendimento da fé. Quando a fé gera desprendimento. Nós temos no livro de Atos dos Apóstolos vários exemplos, a começar por Pedro. Então, a gente já em outras mensagens do livro de Atos dos Apóstolos, desde quando eu iniciei essa série de mensagens, eu venho falando sobre os Atos dos Apóstolos através do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que Jesus havia prometido que pediria ao Pai que fosse enviado a eles. Então, desde então, a descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, nós vimos que os apóstolos, eles foram imbuídos de um desprendimento. E aqui continua esse desprendimento no capítulo 5, porque a igreja já estava, capítulo 4, nós vimos a instituição da igreja, na verdade ali, a consolidação da igreja com os apóstolos. E nós vamos ver neste capítulo justamente 4 pontos que eu quero destacar, que sobre esse desprendimento, que são o seguinte: o primeiro deles é o caso Ananias e Safira. O segundo é o pórtico de Salomão, os sinais, a sombra de Pedro, os versos 11 ao 16. O terceiro é a prisão, o livramento e a volta ao templo, dos versos 17 ao 25. E o sinédrio, versos 26 ao 42. Antes de iniciarmos aqui, gostaria de orar mais uma vez com vocês. Vamos orar. Pai, fale conosco. Eu te peço, ó Deus, obrigado pela tua palavra, mais uma vez aqui lida, e que será compartilhada, que o Senhor esteja, ó Deus, falando aos corações. Usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, é que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos ver aqui, a partir, nesse capítulo 5, a partir do caso Ananias e Safira, e o desenrolar demais disso, esse desprendimento no qual os apóstolos eles vão tendo, à medida que Deus vai confirmando que estava com eles, que o Espírito Santo estava com eles, de fato, realmente estava. E assim, há um desprendimento, há uma coragem que não era própria deles, mas que fora gerada pela ação do poder de Deus.
Então, aqui no caso Ananias e Safira, né, quem eram Ananias e Safira, senão um casal que havia adentrado a comunidade, ou estava fazendo parte da comunidade cristã, que nascera com Pedro, né, com os discípulos, com os apóstolos, desde o cenáculo, aquele primeiro discurso, lembram da descida do Espírito Santo, e que eles falaram, oraram em línguas estrangeiras, línguas que eram inteligíveis de outros povos, das maravilhas de Deus, e ali muitas pessoas, cerca de 3.000 homens, se voltam para Jesus, se voltam para Deus em Jesus, e começam a fazer a parte dessa comunidade. Depois, ali com Pedro no templo, a cura do coxo, no qual muitas pessoas vão crer também. Então, cerca de 5.000 homens também creem, e aí há um volume de pessoas, o povo estava crendo. Então, com isso, né, com um volume, sempre vai ter muitas pessoas. E aí o projeto no primeiro momento, quando a gente vê lá no capítulo 4, nós temos a impressão de ser utópico, porque devido ao posicionamento da comunidade, que a gente lê lá, né, dela estar vivendo num mesmo sentimento fraterno, era isso que nós lemos ali, né, eu trouxe essa mensagem na semana passada. Sim, de fato, isso existe na comunidade cristã, mas como a gente vê neste capítulo, há problemas como em toda comunidade formada por seres humanos. Então, não era uma utopia. Sim, de fato, viver a fraternidade em Cristo é possível, mas toda comunidade formada por pessoas, toda comunidade cristã que é formada por pessoas, vai haver problemas. Que tipos de problemas são esses, né? Então a gente vê o caso de Ananias e Safira, que nos mostra justamente isso. Sempre haverão aqueles que terão interesses e entendimentos diversos, ao da comunidade cristã originária da igreja, que foi vislumbrada pelos apóstolos. Então, como cristãos, precisamos sempre estarmos o nosso livro de cabeceira, digamos assim, do cristão, deve ser os evangelhos e Atos dos Apóstolos, principalmente. Depois a gente vai ter as cartas do apóstolo Paulo, sim, são muito importantes, mas os Atos de Jesus, então que Jesus, toda a história de Jesus, que não é uma história bibliográfica, mas é a apresentação de Jesus como Senhor e Rei, como Salvador, como Messias ungido de Deus, como Filho de Deus, é relatado nos Evangelhos, e aqui em Atos dos Apóstolos, essa comunidade que é gerada a partir dos discípulos que estiveram com Jesus diretamente, eles vão agir sob a ação do Espírito Santo, e que tem uma direção, uma diretriz, que é de fraternidade, que é de comunhão, que é de querer o bem comum. Por isso que as propriedades e o povo que sentiu isso, de estar fazendo doações de propriedades que vendiam, é isso que relata o texto, porque haviam muitas pessoas na comunidade e muitas pessoas que tinham dificuldades financeiras, muito pobres. E seguindo até a condição do Antigo Testamento, o que Deuteronômio fala, sobre que dentro do povo de Deus não podia haver pobres, ou seja, devia haver uma divisão social para que houvesse, para que todos, de uma devida forma, fossem então supridas necessidades básicas, ao menos. Estou falando aqui de distribuição de riquezas igualitárias. Eu tratei isso na semana passada, ou falei numa das quartas com Jesus. Não, mas o entendimento de que deve haver um suprimento de necessidades básicas. Isso está no seio da igreja cristã nascente. Então,
esse caso de Ananias e Safira, o que aconteceu aqui, né, ou os problemas que a igreja vislumbra, não é de todo ruim, porque ele apresenta a face real da condição humana. Então, o caso Ananias e Safira vai representar, ou vai nos apresentar, uma face real do que é a condição humana, que foi relatada pelo próprio Jesus em suas parábolas, como, por exemplo, o joio e o trigo. E vocês vão entender isso. Por quê? Porque Ananias e Safira, né? A gente não sabe ao certo o que eles desejavam, mas a atitude que a gente vê no texto, que a gente lê o texto, a atitude deles nos mostra que eles não estavam integrados à comunidade com interesse de coração. Lembra quando nós lemos lá em Atos 4, que eles estavam ali com o mesmo sentimento, com interesse de coração, com os seus corações ali voltados realmente para aprender as coisas de Deus, para compartilhar, para dividir as coisas, para que o básico não faltasse para as pessoas da comunidade. Mas Ananias e Safira não tinham esse sentimento. Havia, nós sabemos qual de fato era o desejo deles. Não dá nem para saber, porque eles vão, aqui segundo o texto, eles vão vir a óbito, eles vão morrer. E aí é justamente o ponto que é destacado nesse texto, né? Que eles não estavam com uma interesse. Havia um outro interesse deles que a gente não sabe qual é. Mas Pedro vai justamente exortá-los, dizendo para cada um deles, num primeiro momento, a Ananias, e 3 horas depois a Safira, que eles não precisavam fazer o voto que fizeram, que poderiam ficar com todo o dinheiro da propriedade que eles venderam. O que aconteceu? Como pessoas na comunidade, e diz o texto no capítulo 4, que elas vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos para que houvesse na comunidade que tinham necessidades, houvesse uma distribuição de alimentos, enfim, para a necessidade da comunidade. Ananias e Safira, eles, segundo o texto, então, percebemos que eles se comprometeram a vender uma propriedade, fizeram um voto. Da venda de uma propriedade que eles tinham, eles iam depositar essa quantia aos pés dos apóstolos, de Pedro e dos apóstolos. Então, o que acontece é que eles não vão fazer isso. E Pedro vai, segundo o texto, ele vai ser ali alertado pelo Espírito Santo que aquela oferta deles não era uma oferta, não era aquilo que eles tinham de fato se comprometido. E Pedro vai exortá-los, cada um. No primeiro momento, Ananias, e depois Safira, depois de 3 horas. Porque ao reterem parte daquilo que haviam comprometido diante dos apóstolos, eles estariam fazendo não aos apóstolos, mas a Deus. É isso. Isso é forte e duro, mas retrata, né? Porque eles, após esta palavra de Pedro, o Ananias vai cair durinho, morto no chão, ao receber essa palavra, ao ser descoberto, então, que ele tinha feito um voto para Deus, mas ele estava ali só colocando parte deles. Isso é forte, né? Porque trata de uma morte ali, de Ananias, depois de Safira, mas retrata que os apóstolos não estavam ali negociando as coisas de Deus. Não. Ananias,
né? O Espírito Santo revela a Pedro, e Pedro vai falar o que havia acontecido, que ele não estava fazendo aos homens mais a Deus. Então, talvez Pedro, se tivesse uma posição de negociar, ele vai dizer, Ananias, não, tudo bem, está tudo bem, não tem problema não. Manda aqui metade mesmo, né, essa porcentagem. Mas não, os apóstolos não estavam negociando as coisas de Deus, estavam vendendo as coisas de Deus. Isso partiu da comunidade, isso partiu das pessoas, do povo. Isso mostra, através dos apóstolos, que o trabalho era sério e que todos deveriam entender isso. Por isso o choque de realidade que vai haver e o impacto gerado pelas palavras de Deus, palavras de Pedro, Ananias, que foi o seguinte, que a gente lê lá no verso 3 e 4. Então Pedro perguntou, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? Olha só, Pedro estava dizendo o seguinte, você não precisava fazer este voto, o dinheiro não era teu, ficava com ele, ninguém pediu nada para você. Diferentemente de hoje, né? Muitas vezes, aí, infelizmente, negociam as coisas de Deus. E aí, continuando aqui no verso, e depois de vendida, Pedro continuando falando para Ananias, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, podia fazer o que você quisesse, mas por que você votou a Deus? E aí ele continua, o que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então Deus é aquele que olha os corações. Olha o coração daquele que está fazendo as suas ofertas, nas intenções de ofertas ou não ofertas, o estar na comunidade cristã. Por isso que eu falei dos evangelhos, no qual Jesus fala da parábola do joio e do trigo, que são duas plantas parecidas, mas o joio ele é venenoso, é uma planta venenosa que cresce juntamente com o trigo. E o trigo é o que serve de alimento para o povo. E aí Jesus faz uma comparação com o povo de Deus, aqueles que iam crer nele, certamente com a igreja, que vai crescer junto o joio e o trigo, mas que não cabe a ninguém arrancar ou querer arrancar o joio, fazer uma limpeza, digamos assim, espiritual. Aquele é mais espiritual, aquele outro é espiritual. Não sabemos quem é o joio ou quem é o trigo. Somente Deus é quem o sabe. E é ele que, na parábola do joio e do trigo, que vai fazer uma referência ao dia do Senhor, ao juízo final, e que, portanto, é Deus com os seus anjos que vai fazer a colheita e vai separar o joio do trigo, mas não cabe a gente. Mas o que, então, está acontecendo aqui é justamente Deus é quem faz essa separação, uma separação ali muito dura, né? E depois, claro que durante ou na continuação da igreja, certamente haviam pessoas como Ananias e Safira, mas este momento foi para que o povo visse que a palavra de Deus pregada pelos apóstolos era coisa séria. Ou seja, dando mais autoridade, sim, aos discípulos que não estavam interessados no dinheiro. Eles não, mas estavam interessados nas coisas de Deus e na própria comunidade cristã. O impacto da morte de Ananias, ela causou este temor à comunidade. E mais ainda, mais autoridade e desprendimento de fé para com Pedro e para com os outros apóstolos. E a gente vai lendo o texto, né, seguindo o mesmo destino. Safira, a esposa confidente e parceira de Ananias. Então, Safira, ela vai chegar 3 horas depois. Ela era confidente porque ela sabia de tudo que estava acontecendo. Mas ela chega lá e ela, justamente como confidente e parceira de Ananias,
ao ser indagada por Pedro sobre a propriedade, sobre ali, ela diz, não, então tá, aqui, sim, parte do dinheiro, este é o dinheiro combinado, e Pedro então vai dizer, ela confirma ali aquilo que havia combinado com Ananias, e aí Pedro vai dizer, olha, você está confirmando que você está no mesmo barco então que Ananias, e assim como aconteceu com Ananias, vai acontecer com você também. Isso é forte, porque no primeiro momento é o próprio Espírito de Deus, é Deus ali que age com a justiça. E aqui Pedro já estava desprendido. Pedro, ele não negocia com Safira também. Safira, negócio é o seguinte, teu marido já foi, mas você tem uma chance. Então, traz o resto aí pra gente. Não era isso que valia. Era justamente a inteireza de coração para com Deus. Era isso. E aí Pedro diz, olha, você vai ter o mesmo destino que o seu marido. Porque o que importa aqui são, de fato, as coisas de Deus. Era sério o negócio. Havia um desprendimento em Pedro. Pedro, aquele homem que a gente lê lá nos evangelhos, por vezes temeroso, por vezes intrépido, mas de uma forma meio que atrapalhada, que diz que vai morrer por Jesus, e Jesus vai dizer para ele, você vai me negar, Pedro, e ele vai negar a Jesus mesmo. Mas aqui Pedro tinha a autoridade do Senhor e o desprendimento da fé. Então, ele não podia ser comprado, porque não era isso que estava em seu coração. E aí nós vemos a sequência disso. Havia um temor do povo, então havia a autoridade e o desprendimento dos apóstolos, e aqui Pedro à frente. Um segundo tópico que nós lemos é no pórtico de Salomão. E os sinais e a própria sombra de Pedro que vai curar as pessoas. Isso está entre os versos 11 e 16. O pórtico de Salomão era um local onde se reuniam os judeus no templo para discutir e ensinar as coisas da palavra de Deus, da lei. Que Pedro, um homem iletrado, pescador, simples, estava fazendo lá, se reunindo naquele lugar. Então, nós vemos que o desprendimento gerado pela fé e ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, ela estava crescendo cada vez mais, encorajando-os. Pedro não ia mais para o templo somente para participar das orações, como nós lemos no capítulo 4, lá ele e João, mas para frequentar o pórtico de Salomão. Olha só, que desprendimento. Ele ia lá para falar das coisas de Deus, junto com escribas, com fariseus, homens conhecedores da palavra, do Antigo Testamento. Era o lugar, o pórtico de Salomão, um lugar que reuniam esses mestres para discutir e ensinar. E Pedro estava lá. Que ousadia, que desprendimento. Que desprendimento para um homem iletrado, um pescador, simples pescador da Galileia. Não somente isso, mas o poder de Deus operava em Pedro sinais de cura, libertação dos espíritos malignos, onde as pessoas eram até trazidas para que, quando Pedro passasse, ao menos a sombra dele passasse sobre as pessoas, promovendo cura, promovendo a ação curadora do poder de Deus. Mas nós vemos Pedro,
e nós vamos entender um pouco mais à frente, justamente com a prisão, o livramento e a volta ao templo, que é o terceiro tópico, que Pedro, isso tudo, essas curas, esses milagres de Deus, não fazem com que Pedro se envaideça, se torne um superstar, ou arrogante, talvez. Não. Ou se alegre devido a isso, sobremaneira. Claro que ele deve ter se alegrado, mas o texto não nos mostra isso. E vai mostrar, a gente vai ver qual é a alegria de Pedro no final, justamente, do Pedro e os apóstolos. Por que eles se alegraram? Qual era a alegria deles mesmo? Então, em decorrência disso, da ação de Deus na vida de Pedro, aqueles que detinham o poder, esse desprendimento de Pedro, né? Aqueles que detinham o poder do templo, os saduceus começam a ver aquilo meio que com o nariz virado. É o que o texto diz. Que negócio é esse? Quem são esses caras? O que eles estão fazendo aqui? Ensinando, falando daquele Jesus. E mais, dizendo que a gente tinha matado a Jesus, e realmente, de fato, né? O templo, juntamente com os saduceus e com o sinédrio, que era a reunião dos líderes judaicos, numa noite, quando nós lemos nos evangelhos, reuniram à noite, inclusive, em caráter excepcional, e o sinédrio não fazia isso, para o julgamento e condenação de Jesus. E Pedro está denunciando eles ali. Ou seja, na verdade, Pedro está querendo que eles vissem tudo isso e se voltassem para Jesus, se arrependessem. Havia tempo. Mas, diante disso, o sumo sacerdote e os membros do partido dos saduceus veem isso de outra forma. Uma perda de poder, uma perda do poder sobre o povo. E aí mandam prender Pedro e os apóstolos que estavam com ele. Quando nós lemos lá no capítulo 4, nós vemos que João vai estar com Pedro, mas nós não sabemos quantos apóstolos estavam com Pedro, mas Pedro e outros apóstolos. E a gente lê que há um livramento de Pedro e os outros apóstolos da prisão por um anjo, que vai dizer para eles, no verso 20, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Olha só. O cristianismo, a mensagem do evangelho, não é só uma mensagem simplesmente de um homem que veio a esta terra, o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador, que veio a este mundo para salvar o mundo, redimir dos seus pecados diante de Deus, ou seja, fazer a ligação do homem para com Deus, um resgate deste homem, da humanidade para com Deus, e assim nele alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Mas não somente isso, mas é uma vida que começa aqui, eu não vou dizer estilo de vida, porque cristianismo não é estilo de vida, é sim, de fato, uma vida que pode ser vivida aqui, com o poder e ação de Deus na nossa vida, na vida das pessoas, mas na vida do cristão, mas sabendo que há dificuldades neste mundo. O cristianismo não engana ninguém. Se estão aí falando que, olha, venham para Jesus, que aí vai ser uma maravilha a tua vida, um mar de rosas, é mentira. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí tanta gente querendo vencer o mundo, as coisas no mundo, mas Jesus venceu o mundo, venceu no amor. Venceu, e tanto é que ele venceu tão poderosamente que o cristianismo está aí,
firme e forte. A vida em Cristo Jesus permanece. E esta era a vida, então, que movia os apóstolos a pregarem, moveu Pedro, e o anjo vai dizer para ele, olha, vocês vão voltar para o templo. Vocês vão voltar para o templo e vão continuar a ensinar a mensagem desta vida. Amém? O cristianismo, Cristo Jesus, andar de fato em Cristo Jesus, como relata os evangelhos, como relata Atos dos Apóstolos e o restante do Novo Testamento, é uma vida que pode ser vivida aqui, com as bênçãos de Deus. Não tem invenção, não tem criação. Se invenções são colocadas aí, observe a palavra e você vai ter a noção daquilo que de fato é a vida em Cristo Jesus. Que ela é simples, mas ela é profunda. Porque é a ação de Deus sobre aqueles que adentram esta vida. Então, o desprendimento de Pedro e dos outros apóstolos, que sabiam, se eles foram presos uma vez, eles poderiam ser julgados por este sinédrio, pelo templo, por aqueles que tinham aquele poder religioso, mas não era somente um poder religioso do povo, era um poder político religioso, estava ligado ao governo, ao Império Romano, como aconteceu com Jesus. Mas há um desprendimento, então, de fé, gerado por Deus, na vida de Pedro, na vida dos apóstolos, e eles voltam, eles retornam ao templo seguindo a ordem do anjo. Olha que loucura, não é verdade? Poxa, eles já tinham sido libertos, né, da prisão de forma miraculosa, porque, seguindo o texto, os homens que vão procurá-lo depois para levá-los para o sinédrio, vão dizer para eles, olha, está tudo intacto. Os guardas estão lá, as cadeias, né, estão fechadas, está tudo trancado, e como é que esses caras estão ali fora? E falando de Jesus, do nome de Jesus, que negócio é esse? Eles retornam, então, seguindo a ordem do anjo e continuam, começam a ensinar o povo. E de manhã, quando o sumo sacerdote chega, ele convoca o sinédrio, ou seja, a assembleia dos judeus, dos líderes judeus, né, os líderes judaicos, para julgar os discípulos que eles tinham prendido no dia anterior. Mas o que eles não sabiam é que eles haviam escapado. Na verdade, o que eles haviam sido libertos ali das cadeias de forma milagrosa por um anjo. Então, Deus opera na vida dos cristãos. Às vezes é difícil entender, é difícil que alguém que não está nesta vida, na vida cristã, conhece as Escrituras ou busca conhecer a Deus como o seu único Deus e a Jesus Cristo como Senhor, que adentra com o seu coração, com inteireza de coração, é difícil aqueles que não assim o fazem entender livramentos por anjos, entender a ação de Deus, que ela é concreta, que ela age, que ela se manifesta nos dias de hoje. Poderia aqui relatar vários acontecimentos comigo mesmo, de livramentos, onde do nada, né, entre aspas, aparecem pessoas. Anjo significa mensageiro. Então, pessoas que nos ajudam, que ajudam em situações tão difíceis, que é incrível. Tá? Acontecimentos que você pode pagar o seguro que for, né? O seguro não vai estar lá no momento que você precisa, mas os enviados do Senhor, os mensageiros do Senhor, os anjos do Senhor vão estar ali. Eu poderia aqui, olha, tantos testemunhos. Mas, se você conhece um cristão, se você, enfim, se você é um crente, ou se já aconteceu isso na sua vida, amém, glória a Deus. Se ainda não, converse com mais cristãos, você vai ver. Se não haverá, então, a manifestação do poder de Deus na vida deles. E se você que ainda
não conhece essa vida em Cristo Jesus, que você busque saber, e você vai ouvir vários testemunhos, assim como este que eu estou relatando aqui, isso é simples, inclusive. Né? Eles serem tirados da prisão de forma ali que foi incompreensível para eles. Então, o verso 22 ao 25 diz que o seguinte: todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: olha, os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Pode isso? Olha a loucura. Olha o desprendimento para falar do nome de Jesus. Olha o desprendimento em Cristo Jesus, no poder de Deus. Pedro, que havia negado a Jesus por 3 vezes. Naquele momento que Jesus estava sendo ali, estava no Sinédrio, que tinha todo este poder, que estava acusando Jesus. Pedro estava lá na fogueirinha e alguém falou para ele: olha, você é um dos que estavam com ele. Pedro, não. Pedro negou. Uma simples coisa, poderia ter falado: olha, não, era eu sim, por quê? Pedro, que tinha tanto medo, teve tanto medo, aquele já não tinha mais medo do Sinédrio. Não, ele agia sobre a ação de Deus, do seu Deus, que era poderoso, e não importava mais o que pudesse acontecer. Sim, poderia ser preso? Sim, claro. Poderia ser morto? Sim. Mas a vida em Cristo Jesus o libertou, o desprendeu de coisas nesta vida, no qual tudo vai passar. Esta vida vai passar. Então, quando o cristão ele vive na vida em Cristo, ele tem a ação de Deus que o desprende de muitas coisas, de muitos medos, para viver, porque a vida em Cristo Jesus já garante nele e para ele uma vida que está para além desta vida, a vida eterna em Cristo Jesus. O crente não fica esperando ou deixa de viver aqui para não viver lá. Não, é diferente. Só que há algumas coisas que ele se desprende até para a própria vida dele, que garantem a vida aqui nesta terra. Tantas coisas que o Senhor faz e dá o livramento para aqueles que são seus, fazem parte do seu povo. Sim, eles estavam ensinando lá, sem temor nenhum. E aí, então, o sumo sacerdote, na continuação do texto, né, dos versos 26 ao 42, ele vai reunir o sinédrio, ou seja, a assembleia dos líderes judaicos, para julgarem estes homens que estavam ensinando. Eles eram judeus, eles tinham o direito de estar no templo, mas eles estavam ensinando sobre o nome de Jesus. E Pedro, quando vai ser indagado por eles, vai dizer assim: olha, o que vocês querem? Que eu obedeça a Deus ou os homens? E aí a gente pode ter aí uma referência da liderança cristã, ou das lideranças cristãs hoje, aquelas que parecem que estão, assim, imbuídas num propósito humano, digamos assim, ou com homens,
Não, então não vamos falar sobre isso, ou vamos deixar disso aqui, ou vamos... Pedro não se importa com isso. Ele quer obedecer a Deus e pregar o nome de Jesus. Ele não faz política humana, não está fazendo política humana, não está fazendo conchavo com nenhum outro homem, mas com os homens do poder ali, mas ele não está fazendo nada de errado. Ele está fazendo justamente algo para o bem do povo, anunciando o nome de Jesus e manifestando o poder de Deus através da vida dele, promovendo curas, libertação para o povo. Mas isso, novamente, assim como foi com Jesus, traz uma ameaça àqueles homens. Uma perda de poder, uma perda financeira, uma perda de domínio sobre o povo. Mas o Sinédrio não é mais uma ameaça. O que ameaça a tua vida? Você é crente, você é cristão, o que ameaça a tua vida? Pedro reitera o seu discurso. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. No verso 32, ele vai dizer: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E nós somos testemunhas destas coisas. O cristão, o crente, que tem o seu coração sincero diante de Deus, ele querendo acertar diante de Deus, ele é testemunha das coisas de Deus, das maravilhas de Deus, bem como do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo. E Pedro, então, ele vai ali afirmar o seu discurso no Sinédrio. O Sinédrio, ele, ali, naquele momento, há um desejo de matá-los. A gente lê claramente no texto que há um intento de matá-los, mas se levanta um homem respeitado, membro do Sinédrio, chamado Gamaliel, que pondera, dizendo que se for de Deus, se não for de Deus, não prevalecerá. Mas se for de Deus, eles não terão como impedi-los. E de fato, o Sinédrio se reúne, Pedro faz a sua defesa ali junto com os discípulos, e então o Sinédrio, assim como fizeram com Jesus, querem condená-los. Olha, não, precisamos eliminar todos aqueles que se levantam contra aquilo que vai ser o nosso poder, precisamos eliminar. É assim que os poderes totalitários humanos fazem, eliminam aqueles que são uma ameaça, ou possam ser ameaça, ou diferente. O poder de Deus age no amor, no convencimento do Espírito Santo no coração das pessoas. Claro que há uma manifestação de Deus para um respeito aos apóstolos como Ananias e Safira, que simulam estar na comunidade. Simulam ali. Ou seja, mostrando que Deus está vendo todos os corações. Ele é quem vai julgar. Mas ele vê. Então, o poder humano, político, social, então a manifestação desse poder, ela é repressora, ela é destruidora. Felizmente, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo, apesar desta essa pandemia, esse vírus maldito que estamos vivendo. Temos visto pela televisão tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos, a revolta que está havendo ali por parte da discriminação, a discriminação racial tão terrível, que ainda perdura lá, perdura em outros países, perdura no nosso país, de outras formas, velada, mas perdura. Jesus veio para todos os homens. Não há raça, não há classe social,
não há status. E aí, Gamaliel, ali, ele vai ser iluminado. Ele vai lembrar o Sinédrio que houveram outros homens, como Teudas ou Judas, que se levantaram também, né, antes aqui dos discípulos, e que tiveram um movimento. Judas, um tal de Judas, Galileu, levantou 400 homens, fizeram uma revolta. Ele vai dizer que, olha, se eles forem de Deus, vai prevalecer e a gente não vai ter nada para fazer, não vai ter nada com o que fazer. Mas se não forem, vai acontecer assim como aconteceu com o movimento de Teudas, vai acontecer como o movimento de Judas Galileu. E aí eles liberam. Eles liberam Pedro e os outros apóstolos. Claro que com uma condição: não falem do nome de Jesus. A condição era essa. Eles proibiram, diz o texto, eles proibiram que eles falassem no nome. E continua dizendo que eles espancaram, verso 40 e 42. Eles proíbem deles falarem nome, espancam, usam de violência, né? Os espancam e os liberam, e eles saem felizes de lá por serem perseguidos por falarem. Dá para a gente entender isso? Não diz em nenhum momento do texto que Pedro fica feliz porque, olha, está tendo muita cura. Olha, estão trazendo muito dinheiro aqui aos meus pés. Ananias, Safira, vem cá, vamos negociar. Não, pode trazer metade aqui, depois a gente resolve isso. Não, esse não é o contentamento daquele que tem o seu coração em Cristo Jesus. Dos apóstolos, não era esse. Mas depois de eles serem espancados e liberados, eles saem felizes. Não porque eles não morreram, né? Mas saem felizes por serem perseguidos por falarem no nome de Jesus, por anunciarem o nome de Jesus. E aí, diz o texto, que os apóstolos saíram do Sinédrio dessa forma alegre, por causa do nome, que é o nome de Jesus. E o último verso: todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o ungido de Deus. Já havia sido manifestada uma perseguição a eles. Eles tinham sido proibidos de falar do nome. Não sei quantos sabem, mas há missionários que estão em países no qual, onde é proibido falar do nome de Jesus. E certa vez eu vi num destes posts na internet, né, eu vi quando uma comunidade pequena, né, ali de cristãos chineses, provavelmente, receberam caixas com Bíblias. Essas que a gente tem aos montes aqui, e temos acesso a elas pela internet, e eles recebiam e eles tiravam as Bíblias da caixa e abraçavam, e beijavam,
E aí a líder do grupo lá, e parecia ser um local realmente fechado, onde certamente eles não poderiam ser descobertos porque poderiam todos serem mortos ali. E eles diziam que aquela era a palavra de Deus. Agora eles estavam com a palavra de Deus em suas mãos. Estavam com a Bíblia. A Bíblia que manifesta a vida de Deus, a vida do povo de Deus e a vida em Cristo Jesus, no qual eles foram alcançados. Eu já ouvi relatos onde há lugares que cristãos, nesses países onde há a proibição do evangelho cristão, que eles têm partes da Bíblia. Cada um deles tem uma folhinha da Bíblia. Então, quando eles se reúnem, eles vão ler a Bíblia toda, mas cada um deles tem uma folha. Já pensaram nisso? E a gente tem aqui à nossa disposição a palavra do Senhor. Nós temos à nossa disposição estar na comunidade de fé, com liberdade. Mas nós não sabemos muitas vezes aproveitar isso. E muitas vezes nós nem nos alegramos com isso. Né? Que a gente esteja pensando, qual é a tua intenção? A gente vê aqui o caso de Ananias e Safira. Qual é a tua intenção com a comunidade cristã, com as coisas de Deus? Qual é o teu desejo? O que você quer? É um desejo sincero de buscar a Deus, para com Deus? É um desejo de comunhão sincera para com os irmãos, de respeito para com os irmãos e irmãs? Eu não estou aqui para julgar. E ninguém deve julgar. Porque isso cabe a Deus o fazer. Mas você conhece os seus... um pouco daquilo que você quer, deseja, ou tua intenção. Coloque diante de Deus. Deus conhece teu coração. Se for preciso, peça perdão a Deus. Se reconcilie com Ele. Certamente Deus vai agir com o poder dele. Poder que vai fazer com que você se desprenda de muita coisa. O desprendimento da fé não é para quem quer. É para quem se desprende. Para quem crê. É para quem crê. Amém? Então, quero orar. Feche seus olhos. Vamos orar neste momento. Pai, te louvamos, ó Deus. Te agradecemos. Eu te agradeço, ó Deus, por essa pessoa que nos assiste, ó Deus. Aqueles que estão conosco aqui nesta noite. Ó Pai, que o Senhor esteja, Deus, tocando no seu coração, Pai. Que cada um, Senhor, diante de Ti, apresente-se, Senhor, com sinceridade diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo a sua falibilidade. É isso, é só isso que o Senhor pede, nós reconheçamos que de fato somos falhos e imperfeitos, mas que Tu és perfeito. E que o Senhor pode operar em nossos corações, mudar, transformar as nossas vidas, trazer a nós um desprendimento de fé, como tiveram os apóstolos. Isso é para todo cristão, Senhor, que não tenhamos medo, Senhor, das coisas. Ó Pai, ó Deus, o cristão ele não tem medo, porque Deus não age insanamente, mas, Senhor, em determinadas coisas, assim, pelo mover do Teu Espírito nas suas vidas, há um desprendimento, porque já está, Senhor, consolidada no seu coração, ó Deus, a Tua presença, e essa presença que perdura, Senhor, para além desta vida. Então, esteja abençoando cada uma dessas vidas, ó Pai, opere com o Teu poder sobre nós, ó Deus, esteja fortalecendo, esteja consolando, tranquilizando os corações, ó Pai, esteja dando calma, paciência e também, Senhor, coragem, intrepidez nos momentos necessários, ó Pai. Se conosco, continue conosco, eu te peço, eu te agradeço, e em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém e amém.
quero dizer para você que você pode louvar a Deus também com o seu dízimo e com a sua oferta, se você assim o desejar fazê-lo e se Deus tocar no seu coração. Certamente a palavra do Senhor, que não volta vazia, ela se cumprirá na sua vida. Isso é promessa do Senhor, aqueles que amam a sua obra, aqueles que de fato fizeram um propósito com Deus. E aí é justamente isso que eu falo para vocês, né? Assim como nós vimos aqui no caso de Ananias e Safira, aquilo que você se comprometeu com a obra de Deus, que você o faça, porque o seu compromisso não é com os homens, mas com Deus. Então tenha o temor de Deus na sua vida, e assim o faça, Deus certamente abençoará você conforme a sua palavra. E aí na nossa página está lá o número da conta, se você quiser fazê-lo, você o faça para honra e glória do Senhor, para que a obra do Senhor continue aqui também através de nós, num valorizar da palavra. Faço o convite para estar conosco também em nossos cursos, curso de grego, curso de hebraico, curso de grego com a professora Viviane, curso de hebraico com a professora doutora Tereza, Akil, e também o curso das origens com a professora Tereza, que você esteja participando conosco. Temos as nossas atividades que estão pela internet, devido às circunstâncias que estamos vivendo ainda, aí as resoluções das nossas autoridades, mas estamos aqui anunciando a palavra do Senhor, estamos aqui diante do nosso Deus, e isto é um simples cumprimento daquilo que Deus nos ensina, do que Jesus nos ensinou, do que os apóstolos nos ensinou, do que a palavra de Deus nos ensina, para que nós nos reuníssemos no seu nome e estivéssemos orando, estivéssemos compartilhando a palavra, o ensino da sua palavra, e o cristianismo é isso. O restante é aí enfeite. Mas o básico do cristianismo é isso. Então, e aí a ação do poder de Deus na vida daqueles que creem e confiam na sua ação. Então, que você esteja conosco nas nossas programações, nos nossos cursos, que estão acontecendo também pela internet. Visitem a nossa página www.ibcrecreio.org. Estejam lá nos visitando. Será um prazer, então, tê-los conosco. Quero mais uma vez orar, encerrando o nosso culto, orar pelos nossos irmãos que estão em casa, por aqueles que estão acompanhando o nosso culto pela internet. Vamos estar orando mais uma vez. Quero orar por você e por essa situação ainda que nós estamos vivendo. Que Deus tenha misericórdia, que Deus também haja lá na nação americana, essa situação que é muito grave, onde muitos estados, muitas cidades estão se manifestando em meio a uma pandemia que assola também aquele país. Então, que nós estejamos orando ao Senhor. Amém? Mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar. Deus, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, por este culto, pela tua presença, por estarmos na tua presença, ó Deus, e eu te peço, Senhor, juntamente com este meu irmão, com essa minha irmã, com essa pessoa que ora comigo neste momento, Senhor, que o Senhor esteja alcançando com o teu poder, que o Senhor esteja manifestando o teu poder, que o Senhor esteja manifestando a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, a tua salvação sobre esses corações, ó Deus, que o Senhor esteja nos movendo num desprendimento em Ti, ó Pai, tirando o medo, tirando, Senhor, aquilo que nos traz uma situação, ó Deus, que nos faz até nos sentirmos mal. O Senhor tem poder para isso, então faça, Pai, em nome de Jesus, seja com o nosso país, seja com os nossos governantes, seja com aqueles que estão lidando, Pai, porque estamos nesta pandemia, isto, enfim, Deus, parece não ter fim, mas sim, haverá um fim, Senhor, disso, haverá um arrefecimento, ó Pai, precisamos continuar a vida, Pai, mas que o Senhor esteja agindo com o teu poder sobre nós,
dando-nos entendimento sobre o que está acontecendo, ó Deus, e também capacidade de sermos promotores de vida, promotores do teu amor, promotores da cura, Senhor, promotores, ó Deus, daquilo que, assim como os apóstolos fizeram, que também aqueles que seguem a Ti, Senhor, sejam promotores disto, Pai. Ó Deus, sejam promotores do bem comum. Pai, em nome de Jesus, ser também com a nação americana, ó Deus, há uma manifestação, e uma manifestação, Senhor, que está ali, a Deus, na garganta, Pai, de muitas pessoas, sobre essa questão, que é a questão da discriminação, qualquer tipo de discriminação, Senhor, ela é contrária ao Senhor no sentido de aceitação, porque o Senhor aceita a todos, ó Deus. Então haja com o teu poder ali, Pai, para que não aconteça algo mais trágico, ó Deus. Eles também estão passando pela pandemia, Senhor, e há tantas mortes advindas desta infecção, deste vírus. Ó Deus, que o Senhor esteja agindo com o teu poder sobre eles e sobre também, ó Deus, o mundo todo. Pai, se conosco, continue conosco no mais. Ó Deus, embora as lutas que temos, eu te peço, dá-nos uma semana com a tua bênção, com a tua vitória, para estarmos mais uma vez aqui diante de ti, na tua presença, te louvando, te adorando, compartilhando a tua palavra em comunhão contigo, juntamente com os nossos irmãos. Se conosco, continue conosco, eu te peço, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda com seus olhos fechados, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós, com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje, sempre e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana no Senhor.